Maravilha, Irene. Honra toda minha estar aqui contigo, querida. Que gostoso, meu querido. O Sérgio vai falar com a gente aqui, diretamente da Bahia, gente. Olha que inveja pra gente que é paulistano, né? Saber que tem alguém lá na Bahia com um marzão todo para ele, todo dia. Olha que beleza. Um lugar maravilhoso que eu amo estar. Deixa eu acabar essa pandemia para tu ver se eu não tô lá rapidinho, gente. Mas é rapidinho. Aqui de braços abertos. Rapidinho que eu pego o primeiro avião e ó, corro para aí. E aí, gente boa, tudo bem? Você que está entrando agora vai curtir a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre gestão humanizada em tempos online. Que desafiante, né, gente? Eu vou falando oi aí para o pessoal que está chegando. Tenho certeza que já tem bastante gente da Bahia. Muito educador aqui curtindo a gente, acompanhando a gente. Vai entrando aí na nossa casa, gente. Se você não entrou ainda no nosso Instagram, entra. A nossa jornalista Márcia Meriot está preparando um montão de conteúdos para vocês. Temos 30 mil seguidores lá. Seja mais um deles e seja muito especial. Venha com a gente. Tem conteúdo demais para educadores e para qualquer pessoa preocupada com o desenvolvimento humano. Você é humano? Está preocupado em se desenvolver? Então vem para cá, porque agora é uma consultoria em educação para o desenvolvimento humano. Nós estamos esperando você, com todo o conteúdo criado com muito carinho. E a nossa live faz parte desses conteúdos que nós criamos. Mas olha só, antes de conversar com meu amigo Sérgio, deixa eu contar para vocês que nós temos alguns eventos com inscrições abertas no Instagram. Vê lá, dá uma olhada no link da bio e você vai ver. Nós estamos com o Simpósio Potências do Diálogo. É um simpósio muito bacana com educadores do Brasil inteiro, falando sobre educação, saúde e vários temas importantíssimos para a gente entender esse nosso momento atual e para a gente pensar um pouco sobre os caminhos da educação no pós-pandemia. Vai lá e se inscreve. A gente também está com um curso de neurociência que se chama Adolescente, que bicho é esse? Com a doutora Denise de Michele. Entra lá, corre, se inscreve, já vai começar agora, dia 3 de outubro, e você não pode perder. E um congresso maravilhoso, que é o maior congresso do mundo na temática de neurociência e educação, que é o Brain Connection da doutora Ângela Matilde. Entra lá, gente. Tudo com inscrição aberta, todos os eventos com a participação da Core, com a participação dos nossos educadores, e a gente quer ver vocês lá. Olha só, o Sérgio, nosso querido convidado, que já está aqui com a gente, é um pedagogo pós-graduado em gestão educacional e em neurociência do comportamento, com MBA em gestão de pessoas, mestre em gestão educacional, sócio fundador do CDH, o Centro de Desenvolvimento Humano, diretor de gestão de pessoas no Colégio Antônio Vieira, um lugar que eu amo estar, eu amo estar com todos os educadores, fazendo formações, trocando ideias, aprendendo muito com todo mundo. Sérgio, querido, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Oi, Irene, a alegria toda minha de poder rever você, poder estar falando com você, estamos morrendo de saudades, né? Nós que tivemos nossos encontros presenciais aqui em Salvador e os últimos foram online, e a gente está doido para que essa pandemia passe, para que você possa estar de novo com a gente, porque o nosso povo te adora. Simplesmente eu amo vocês, eu vou correndo, simplesmente isso, agarrar todo mundo, dar um cheiro bom aí em todo mundo, que delícia, que saudade mais absurda, daqui a pouquinho a gente está junto. Ô Sérgio, a gente falou aqui nesse título sobre gestão humanizada em tempos online. Explica esse título para a gente, Sérgio. Pois é, a gente está vivendo um tempo que muitos se preparavam para, mas ninguém esperava que chegasse tão forte, tão cedo e tão avassalador. E as coisas não pararam, a gestão continua, o trabalho continua, e ao mesmo tempo a gente precisa pensar nas pessoas que estão do outro lado da tela, como ainda sendo pessoas. Então, nada mais justo do que humanizar essa gestão, mesmo que em tempos online, para que a gente consiga manter a motivação das pessoas, o engajamento das pessoas e, consequentemente, manter os resultados que a gente deseja, né? Não só na gestão escolar, que é o nosso trabalho, mas em todo tipo de gestão, inclusive a própria gestão familiar, que não deixa de ser um trabalho árduo para todos nós e que precisa cada vez mais estar humanizada, senão a gente não consegue dar conta desse novo contexto que a gente tem vivido, né? Eu estou evitando falar o novo normal, porque já disseram que não é para falar mais de novo normal, então eu estou falando agora de um novo contexto. É isso mesmo, adorei. Já vou incorporar, porque eu também não estou falando desse negócio de novo normal, não. Já vou incorporar esse novo contexto, fez muito sentido para mim. Ô Sérgio, meu querido, mas na prática, como é que a gente faz isso, hein? Começando mesmo pelas relações familiares, pelas relações domésticas. Quando a gente fez
as formações esse ano, né, na rede jesuíta, a gente falou bastante sobre isso, né, sobre a importância de a gente se acolher primeiro, acolher o ambiente mais próximo, que é o nosso ambiente familiar, e aí acolher o nosso ambiente de trabalho e tudo mais. Na prática, como é que faz isso? Tem um passo a passo? Tem uma diquinha pra gente? Bom, Irene, quando a gente fala de gestão, e aí eu não posso deixar de recordar de você, quando a gente trabalhava sobre o líder de si mesmo, o primeiro passo da gestão é a gestão pessoal, né? É a gestão de mim mesmo. E eu diria que o ponto principal da gestão pessoal é a gestão das emoções. A gente precisa trabalhar, conhecer quem somos nós, trabalhar essas nossas emoções para que a gente tenha a possibilidade de olhar para o outro com um olhar de fato acolhedor e capaz de incentivá-lo a fazer aquilo que é necessário acontecer. Quando a gente fala das relações familiares, o conhecimento das nossas emoções e da forma como a gente lida com elas, isso é extremamente importante para que a gente consiga manter a ordem dentro de casa, nessa gestão familiar, nesse tempo em que tudo também é diferente. Estamos mais tempo em casa, estamos com mais tempo de sobra para colocar as coisas em ordem, para ver coisas, e muitas dessas coisas que nós não estávamos vendo porque a nossa correria do dia a dia nos impedia de ver. Então, olhar para essas coisas, mas também conscientes daquilo que nós somos, do que nós carregamos, das nossas limitações, para entender e acolher a limitação daquele que está convivendo comigo em casa e que vai precisar compreender todo esse novo contexto que muda também para a família, para que a gente consiga estabelecer normas, combinados, ações, passos a passos, para que a gente possa ir colocando as coisas em ordem no dia a dia. Então, eu diria que o primeiro passo para cuidar da gestão é cuidar da gestão das nossas emoções. Sem isso, a gente está realmente numa situação muito complicada, muito delicada, em que tudo em nós está aflorado. Então, se a gente não consegue dominar isso, a gente não consegue dar passos seguintes, não consegue caminhar. É isso mesmo. E como é que a gente faz esse mapeamento, Sérgio, dessas emoções nesse momento de novo contexto? Como é que a gente faz para mapear de novo contexto? Como é que a gente faz para mapear essas emoções e para compartilhar essas emoções com o outro de maneira não violenta? Também tem um pouco a ver com a nossa formação juntos, né? Como é que é isso? Primeira coisa, Irene, a gente precisa reconhecer o que nos assola, o que nos afeta, reconhecer e dar nomes. Muitas vezes a gente negligencia aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente sente, e por não conhecer, por não conseguir nominar aquilo que a gente vivencia, a gente explode de qualquer maneira. Então, para que a gente possa, na prática, olhar para essas emoções, a gente precisa primeiro se ver. Quais são meus medos, quais são as minhas vulnerabilidades, quais são também as minhas potencialidades. Diante disso, é que eu vou encontrar esse conjunto de forças e de fraquezas que vão me ajudar a lidar com as limitações e também com a potencialidade do outro que está em casa. Aí eu dou um exemplo muito, muito prático. Eu tenho 2 filhas, uma de 18 anos e uma de 14, né? E que nesse tempo de pandemia, desse distanciamento social, a utilização do celular, dos eletrônicos, tem sido absurdamente... a utilização tem sido cada vez maior, né? Tanto para as coisas que são práticas para a escola, para a faculdade, mas também colocou elas numa condição de uma exposição desnecessária, de um tempo absurdo. Então, como é que a gente gere isso? A gente precisa mostrar que, além de se estar o tempo todo na tela, estamos todos em casa hoje, com mais tempo, e a gente precisa se ver mais, a gente precisa se tocar mais, trocar mais ideias, para que possa contrabalançar essa necessidade das telas, né? E isso é só uma das questões. Quando a gente fala também de organizar o que fazer em casa, se vivia num tempo em que a escola tomava tempo, o trabalho tomava tempo, mas hoje todos temos tempo de fazer alguma coisa em casa. E esse trabalho de casa, ele também é um trabalho de gerenciamento. Ele também ajuda a cada um a encontrar o seu papel, e aí encontra também a sua limitação, mas também descobre outros dons. A minha mais velha hoje está fazendo bolos integrais maravilhosos, né? Desse tempo fez um bolo de banana maravilhoso. Eu quero, gente, guarda aí para mim. Vou mandar delivery para você. Que são coisas que foram aparecendo justamente porque se deu tempo de parar para organizar. A gente precisava cadenciar um pouquinho mais esse nosso tempo. E eu diria que um dos grandes vilões que nos deixava meio que perdidos nessa correria, né, nessa liquidez, nessa sociedade, é o tempo que não nos falta, né? Eu não gosto de dizer assim, porque me falta tempo, porque me falta gerenciamento desse tempo que eu tenho disponível.
E essa falta de gerenciamento, ela desencadeia também uma série de outras questões que vão como um efeito dominó sobre cascata, impactando em tudo na nossa vida, né? O mau gerenciamento do tempo impacta em tudo. É isso. Ô, Sérgio, sendo coerente, né, com a nossa maneira de atuar, de primeiro falar do sujeito, depois do profissional, né? Como pai, o que você acha que as meninas, e aí pensando mesmo dentro do contexto da sua casa, o que você acha, além do bolo integral, gente, eu quero, além do bolo integral, o que você acha que as meninas aprenderam nessa época, nesse contexto, nesse novo contexto, que elas não aprenderiam em outro contexto? Conta pra gente. Olha, uma das coisas é o colocar-se à disposição para. Uhum. A gente vivia um contexto de não ter disponibilidade para fazer nada. Então, eu acho que um dos legados que esse tempo deixa, pelo menos para as minhas aqui em casa, é o perceber que tem disponibilidade e disposição para fazer algo, né? Uma outra questão é o prestar mais atenção aos sinais das nossas relações. A gente quase que não se via em função da correria, do tempo, e hoje a gente consegue se ver mais, se tocar mais e se comunicar mais, muitas vezes até sem palavras. E, além das palavras, uma outra coisa que ficou foi a possibilidade desse diálogo. Então, elas aprenderam que é possível sentar, dialogar, expor suas ideias e a gente poder trocar e construir coisas nesse sentido. E se não fosse, né, eu digo sempre que afora toda a dor, toda a doença, a questão da morte, toda essa coisa negativa que esse tempo de pandemia traz, ela deixa um legado positivo que foi justamente nos fazer perceber que é possível. É possível um monte de coisas e que a gente não conseguia dar conta pela falta do gerenciamento desse tempo que a gente sempre teve, mas que hoje a gente entende que ele sempre estava aí, mas a gente não conseguia dar conta dele, né? E aí dizia que tinha falta de tempo, não tinha tempo. Na verdade, é falta de gerenciamento de tempo. E a gente acabou descobrindo muitas coisas que nós podemos fazer juntos e que a gente não podia, a gente não estava fazendo. A gente passou a se divertir mais dentro de casa e deixar isso como legado. Elas duas aprenderam a conviver mais como irmãs, inclusive mais como amigas, que o distanciamento do dia a dia normal não deixava, mas o distanciamento, em função do isolamento, acabou deixando. Então, tem uma série de coisas, Irene, que são pequenas coisas que as pessoas precisam compreender que são legados que esse tempo está deixando e que não pode passar batido, né? Tem pequenas coisas, pequenas alegrias do dia a dia que somente esse tempo nos proporcionou vivenciar. Eu estou caminhando com minhas filhas juntos agora, e a gente não fazia isso antes, né? Então, tem pequenas coisas aí que nos ajudam a perceber a riqueza que esse tempo também tem. Que delícia te ouvir e imaginar essa mudança de rotina, imaginar que isso é alguma coisa incorporada, como a gente costuma dizer nas formações, passada pelo corpo, e que a gente não vai perder isso no pós-pandemia, né? Isso é muito bacana de pensar, isso é maravilhoso de pensar. Bom, querido, tem um monte de mensagenzinha aqui, eu vou tomar um segundinho para eu ler para você as mensagenzinhas que estão chegando, tá bom? Para você que está chegando na nossa casa agora, a nossa sala está linda, cheia de gente, seja muito bem-vindo. Eu sou Irene Reis dos Santos da Core, Comunidade Reinventando a Educação. Entra lá no nosso Instagram, muito bem feito pela nossa jornalista Márcia Meriot. Estou aqui entrevistando meu querido amigo Sérgio Silveira, lá do CDH e do Colégio Antônio Vieira da Bahia, cheio de conhecimento para a gente hoje. Não sai daí não, tem muita coisa para a gente aprender com o Sérgio, viu? Eu vou te contar aqui algumas coisas que estão aparecendo. Olha, a nossa querida Célia Meriot, que é uma das nossas reinventoras aqui na Core, tem um curso maravilhoso, gente, de gestão das emoções e autoconhecimento. Aqui também presente, assistindo a nossa live, compartilhando com a gente, lembrando a gente, né, que a gente tem esse curso de gestão das emoções e tal. Peraí. A Laura Lobo mandando boa noite, minha amiga, boa noite todo mundo que está por aí. A Juliana Argolo dizendo assim, ó, buscar profissionais e ferramentas que nos auxiliem nesse momento é essencial. É isso mesmo, Sérgio, você está administrando aí a escola, está fazendo a gestão de pessoas da escola. Você concorda com a Juliana que buscar profissionais e ferramentas para esse momento é essencial? Essencial, com certeza, Irene, com certeza. Você é uma prova dessas, né? De que, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, é importante que a gente oxigene aquilo que a gente já tem como tácito, né? Porque a gente percebe que outros olhares enriquecem os nossos.
E quando a gente começa a fazer essas trocas, coisas novas surgem. Nós tivemos uma atividade, por exemplo, em grupo, que o próprio grupo reconheceu, nossa, Irene conseguiu, ela disse, eu quero que vocês não precisem de mim e que vocês façam depois tudo sozinho. De repente as coisas começaram a acontecer e fizemos referência a esse suporte que você nos deu, né? E isso não só na gestão, mas pessoalmente também. É importante que quando a gente não consiga dar conta das nossas demandas, a gente tem que ter profissionais para poder nos ajudar a voltar o trem para o trilho, porque senão, sozinho, muitas vezes não dá jeito. E eu acho que a gente não precisa dar conta sozinho das demandas. Eu acho que sempre um olhar de fora, como você diz, oxigenando aquilo que a gente já sabe, relembrando a gente daquilo que já é nosso conhecimento, trazendo essa energia, essa perspectiva, essa janelinha nova, eu acho que é muito bacana a gente se permitir isso, né? Isso, dentro da nossa família e dentro do nosso ambiente de trabalho, não é, Sérgio? Exatamente, Irene, exatamente. Acho que o termo é esse, oxigenar. A gente precisa fazer trocas para deixar que o nosso conhecimento se misture com outros conhecimentos e se transforme em novos saberes. E isso, para a gente que somos seres aprendentes, né? Cada novo saber precisa ser visto como uma nova maravilha que surge na vida da gente. E só surge a partir das interações. Nós somos seres relacionais, você sabe disso. E sem essa possibilidade da interação, a gente murcha, a gente vai ficando numa condição que não consegue mais expandir, né? Então, o outro é essencial na vida da gente. É isso mesmo. A Célia está lembrando aqui para a gente, a nossa reinventora, autoconhecimento é muito importante para a gestão das emoções e a harmonização das relações, né, Sérgio? Exatamente, o autoconhecimento, inclusive, um dos pilares da nossa liderança é o autoconhecimento, né? Quando a gente fala da liderança inaciana, autoconhecimento. Sem ele, a gente não consegue gerenciar outros, liderar outros, porque se a gente não consegue ser líder de nós mesmos, olha a Irene Reis de novo aí, como é que a gente vai pretender liderar outros, né? Então, o autoconhecimento é a primeira coisa. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Não tem jeito de escapar disso. A Laura lembrando a gente o seguinte, ó, sem consciência a gente só reage. É isso, né, Sérgio? Nas nossas formações a gente tentou mostrar isso, que a gente precisa ser menos reativo, menos reativo, com certeza. E aí entra aquela máxima, né, que você falava para a gente da comunicação não violenta, né? Uma das premissas é muito menos aquilo que eu falo, mas muito mais aquilo que eu entendo daquilo que está sendo construído, né? Então, quanto mais eu entendo das minhas experiências, eu consigo também me conectar com as experiências do outro, entender qual é a necessidade daquela situação, daquele diálogo, e aí nasce uma comunicação bonita, que não necessariamente precisa ser ou de ataque ou de defesa, né? Ou de reação. Muito pelo contrário. Eu vou mandar aí para vocês a nossa reinventora Célia Meliot, e ela vai mostrar também com atividades práticas para vocês, técnicas para a gente ser menos reativo. São técnicas de respiração, que vêm de todo o conhecimento da neurociência e da yoga terapia. Então, eu faço questão de que vocês conheçam, que vocês tenham uma formação com a Célia, porque eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença aí para vocês também, seguindo um pouco da nossa trilha, né? Seguindo um pouco da nossa trilha de aprendizagem aí do CAV. Estou muito feliz da gente estar junto. Olha só, a Elane querida do CAV, minha linda, um beijo muito grande para você. Querida. Quando a gente falou sobre aquilo que a gente está aprendendo nesse momento, que não poderia aprender em outro momento, ela colocou aqui, minha filha está aprendendo a costurar, desenhando e lendo muito. É isso, né, Sérgio, que a gente falou. Claro que tem um monte de desgraceira acontecendo, mas se a gente puder, como sempre, aprender com tudo que a gente está vendo e também olhar para o que está funcionando, para o que está dando certo e para o que a gente está aprendendo agora, que não poderia aprender em outro momento, é um baita de um exercício também, né? Com certeza, e é um processo de humanização, né, Irene? Porque você observar que tudo isso impacta na nossa forma de ser humanos em meio a tudo isso, isso vai humanizando também o nosso olhar, humanizando as nossas relações, né? Hoje, quando você percebe como o sentimento de solidariedade, de a própria empatia entre as pessoas, como isso tem se tornado cada vez maior e salta aos olhos, né? Muitas vezes você precisava ver grandes ações acontecendo para você perceber que Exatamente.
Exatamente. Mas também tem umas coisinhas negativas Desafio no porque âmbito todos nós. familiar. Olha uma informação que a Célia traz para a gente também. Ó. Os divórcios aumentaram em 16% na pandemia em relação a 2019. Isso em razão dos conflitos familiares que não eram vistos antes. Susto, hein, Sérgio? E é verdade, é uma realidade, né? E não só a questão do divórcio, como infelizmente também a questão da violência, né? A violência familiar tem crescido muito, porque justamente dessa situação que muitos viviam de não se dar conta do seu papel dentro de casa, porque a casa não era bem o lugar onde se estava presencialmente. Às vezes se estava de corpo, mas a mente não estava presente. Hoje, com o distanciamento e a necessidade do isolamento, as pessoas passaram a ter que ver e conviver com muitas coisas que não via e que não convivia. E, infelizmente, se isso não estiver bem equacionado, bem resolvido entre as pessoas, infelizmente vai desembocar em situações conflituosas, né, como o que tem acontecido. É triste, mas é uma grande realidade. E nesse momento de novo contexto, como você diz, eu já incorporei, como você está vendo, eu acho que a gente também está olhando para a nossa casa, né? Como é que a gente estrutura a nossa casa, desde a parte das paredes físicas, das cores, dos móveis, de tudo que a gente teve que olhar por muito mais tempo, até a nossa casa no sentido vivencial, as pessoas que estão com a gente, as pessoas que a gente recebe e tudo mais. Eu acho que a gente teve que olhar para tudo isso de maneira muito mais intensa, né, Sérgio? Com certeza, a gente tem uma simbologia muito interessante. Eu escutei isso na semana passada, né? Cristina Piauí, psicóloga querida, um beijo para você. Ela dizia: essa pandemia nos proporcionou forçosamente um retorno para casa. Mas não só para essa casa de paredes, como você fala, mas para essa casa-corpo que sou eu, né? E essa casa-corpo, ela também, essa casa-corpo... Oi, tá comigo? Voltou. Só deu um pauzinho. Pode continuar, tô contigo. Pronto, vamos. Perfeito. Né? Essa casa-corpo que engloba todas as relações que advêm do nosso trato com as pessoas. Então, o voltar para casa também significou refazer algumas relações, construir outras relações. Esse voltar para casa significou olhar mais para mim e para o outro que talvez não estava vendo, né? Enxergava, mas não via, ouvia e não enxergava, escutava, mas não ouvia, enfim. Esse retorno para casa foi proporcionado por essa necessidade de isolamento social, né? E que bom que muitas pessoas estão se dando conta de que esse retorno para casa significa um voltar-se para si, um voltar para dentro de si, para enxergar todas essas coisas que são tão importantes e necessárias para a gente atravessar, né? Papa Francisco fala de travessia, estamos vivendo um tempo de travessia. E como é que eu estou atravessando esse mar, esse período que a gente não sabe quando é que acaba, mas que vai acabar? E uma das grandes chaves para viver, para passar essa travessia, é reconhecer que eu estou voltando para casa que eu estava negligenciando há muito tempo, que é o olhar para mim, o olhar para minhas emoções, o dar nomes a essas coisas que passaram a ficar tão afloradas e que se eu não tomo conta disso, se eu não me dou conta disso, eu perco a mão da massa, né? Eu perco o sentido de como lidar com essas coisas. Ai, mas que delícia te ouvir, gente. Eu sabia que eu ia amar esse nosso encontro aqui. Que delícia, que honra, que delícia. Olha só, vários comentários aqui no sentido do que você está falando aí. A Laura Lobo, minha querida amiga, diz lá: crises também são possibilidades e super oportunidades. Na pandemia, as verdades aparecem. Autoconhecimento é o primeiro e grande passo fundamental. E concordando com ela, a Déia, querida, que saudade, Déia, podemos então dizer que a pandemia, e aí ela deixa essa pergunta para ti, podemos então dizer que a pandemia veio como um processo evolutivo também, Sérgio? Se a gente considerar que todas as grandes crises da humanidade fizeram com que a humanidade desse saltos, eu diria que sim. A pandemia também é um momento de crise para que, ao sair dela, a gente consiga criar algo, né? Eu acho que acaba ficando muito clichê dizer que, depois que passar a pandemia, todos nós sairemos muito melhores disso. Tem pessoas que, infelizmente, não vão sair melhores. Pelo contrário, tem pessoas que vão sair piores do que quando começaram a pandemia. Isso depende muito da índole, depende muito da iniciativa que eu tenho com relação à relação que eu tenho com o outro, né? Depende muito do que eu cultivei em mim. Mas que, sim, esse tempo de pandemia, ele é um grande momento da humanidade e certamente essa humanidade tem a possibilidade de trazer novas coisas. Eu acho que, super concordo contigo, eu acho que o sair melhor da pandemia depende
basicamente, do quão disposto e aberto a pessoa esteve a Exato. aprender. Né? Porque teve gente que se Exatamente. fechou, não aprendeu nada, só se queixou, só ficou na sua, Isso. não produziu, se desesperou, e aí, bom, será que vai estar realmente melhor quando isso tudo passar? Né? Exato. Perfeito, Irene. Exatamente. Enfim, meu Exatamente. querido, e aí, vamos sair um pouco, vamos transitar, fazer a ponte desse nosso aspecto pessoal para falar de gestão escolar, para falar direto da escola. Vamos Você lá. tem a tua empresa de consultoria também para o desenvolvimento humano, você também está super preocupado com isso, então eu quero te ouvir um pouco a respeito de como tem sido o trabalho dentro da escola, dentro do Antônio Vieira, da Rede Jesuíta, no que diz respeito à gestão neste novo contexto, o cuidado com as pessoas. O que mudou? Qual foi a sua primeira preocupação? Conta pra gente. Irene, é interessante isso que você traz, porque eu diria que um dos grandes diferenciais da nossa rede de trabalho é que a rede se preocupou em nos dar um norte. Para todas as 17 unidades que nós temos aqui no Brasil, ela se preocupou em nos dar um norte, para que nós não ficássemos à deriva. Então, no primeiro momento em que nos deparamos com esse grande susto, né, esse grande assombro que foi a pandemia, o pensamento era vamos olhar e vamos pensar como e o que fazer. Nós não saímos fazendo nada aleatoriamente, nós não saímos atirando para todos os lados. O primeiro momento foi parar para olhar o que está acontecendo e pensar como agir. Inicialmente tivemos, obviamente, né, a dificuldade de encontrar o caminho correto, encontrar as ferramentas, organizar as ferramentas para que as coisas funcionassem, mas o fato de termos um norte, que era o cuidado com as pessoas, principalmente quando a Rede Jesuíta de Educação já havia determinado, nós vamos manter todos os direitos e benefícios dos nossos colaboradores, porque nós entendemos que se para a instituição é difícil, para cada colaborador individualmente falando, atravessar essa pandemia também é um momento difícil. Então, primeiro ponto foi se solidarizar com as pessoas. E aí foi um aspecto importantíssimo da gestão, porque nós conseguimos ter essas pessoas do lado da instituição. E ter essas pessoas do lado da instituição significa dizer que nós conseguimos concretizar esse projeto que foi sendo construído a várias mãos, mês a mês, passo a passo, mas com 100%, 200% de engajamento, porque o primeiro ponto a ser pensado foram as pessoas, não foram os processos. Os processos foram consequência daquilo que nós conseguimos organizar com as pessoas. E isso foi dando para a gente o termômetro e o norte de até onde nós conseguiríamos avançar, até onde nossa equipe, né, de docente e não docente estaria disposto a comprar também as ideias que nós estávamos colocando em prática. E nós fomos contando exatamente com o apoio dessas pessoas até hoje, para que a gente conseguisse dar cabo daquilo que a escola colocou como projeto. E hoje, eu diria para você que nós estamos num caminho não só de acerto, né? A gente tem um padre querido da Rede Jesuíta, Padre Mário, um grande abraço, que ele fala, as coisas precisam estar azeitadas, né? Então, a gente entrou num ponto de azeitamento de tal forma que o projeto institucional é também o projeto pessoal dos nossos colaboradores. Todos queremos que tudo dê certo. Um outro aspecto, e ainda falando também de gestão envolvendo pessoas, foi um grande passo que nós, enquanto colégio, demos, que foi a escuta. Nós escutamos não só colaboradores, mas escutamos também as famílias. E isso, para a gente, foi um divisor de águas. Não que nós não escutássemos, mas nós tivemos que aprender, e é importante que toda instituição reconheça aquilo que não fazia e que passou a fazer, né? Passou a agregar ao seu portfólio. Nós nos comunicávamos, mas nós passamos a aprender uma nova forma de nos comunicarmos com nossas famílias. E isso fez toda a diferença, porque nós trouxemos também essas famílias para dentro da escola, para junto da escola, para que juntos pudéssemos pensar os passos que a instituição daria. E essa ideia de gestão participativa se tornou algo extremamente concreto na nossa instituição, no aspecto de falar com o colaborador, falar com a família, envolver a comunidade e tomar decisões. Ou seja, quanto mais a gente envolve as pessoas, menos chance de errar a gente tem. E é mais ou menos esse caminho que a gente está trilhando, né? A gente bota lá no PPP, né, que é importante a gestão democrática, é importante a escuta e tudo mais, mas ver isso na prática
é raro, né? Agora, Sérgio, a escola privada em geral ficou bem preocupada com a perda de matrículas, com a perda de alunos. A gente está no momento de rematrícula para 2021 e tal. Como é que vocês lidaram com isso dentro da gestão? Bom, ainda é um processo que nós estamos lidando, na verdade, né? A gente começa agora, acho que todas as escolas aqui de Salvador começam com o processo de captação e está sendo muito difícil para todos. Porém, está sendo também um tempo de se pensar com muita criatividade como captar. E o primeiro ponto é que as famílias também entendem que é um momento delicado para se tomar a decisão. Então, eu diria que a grande dificuldade da gestão hoje em pensar no processo de captação é que as famílias não estão seguras que o ambiente escolar vai proporcionar, de fato, a contenção desse espalhar-se de vírus, de contaminação, etc. Então, para você ter uma ideia, nós temos uma polarização muito grande aqui em Salvador, que não só na nossa escola, mas de modo geral nas escolas também, um percentual muito grande de familiares estão dizendo que mesmo que a escola retorne com todo o protocolo de segurança, não vão enviar os seus filhos, a não ser que haja uma vacina testada e distribuída em larga escala. 30%... Sérgio, sim, diga. Quero saber mais. Não, desculpa, te interrompi. Fala, 30%? 30% diz que, independente de vacina, se a escola funcionar, vai enviar. Mas vai enviar por quê? Porque sente a necessidade não só da questão do conteúdo, mas principalmente da socialização dos alunos. Então, você tem uma tensão muito grande em meio a isso, e isso invariavelmente impacta também no processo de captação. Porque se você não consegue entender ainda como vão ser os próximos movimentos, a família também não tem como garantir que vai ou não enfrentar um processo de matrícula, né? Então, ainda está muito delicado. Estamos ainda tateando, né, nesse processo. Sérgio, eu vou compartilhar com você uma opinião minha, eu queria te ouvir a respeito disso, e pegar esse gancho da tua fala a respeito da escuta das famílias, de algumas famílias que mesmo a escola voltando, as famílias não vão mandar os filhos para a escola enquanto não houver vacina e tal. Eu particularmente acho que para 2020 há uma expressão em espanhol que é el pescado já está vendido, ou seja, está tudo feito, não tem mais nada o que a gente possa fazer nesse momento, sabe? Eu entendo que para esse momento de 2020, os professores tiveram que aprender um montão de coisas, e para além do fato de a gente não ter vacina, e não é pouca coisa, é bem importante, porque a criança é assintomática, porque o educador está lá, ele está exposto, a gente ainda não tem a prática, né, da volta às aulas, sabendo como fazer com todo o protocolo e tudo mais. Mas, para além de tudo isso, eu também estou pensando aqui na gestão das emoções do educador. Eu entendo, Sérgio, que esse educador já aprendeu um monte de coisas em 2020. Para acabar 2020, a gente tem aí, 2 meses letivos, digamos, e eu acho que ele tem que parar tudo para aprender uma outra coisa, que é o protocolo de volta às aulas, chega a ser desumano. Eu diria que o educador ele se desdobrou imensamente durante todo o ano de 2020 para dar conta de todo o novo contexto e que agora ele precisa do merecido descanso das férias, porque as aulas vão voltar, o fato da gente dizer vão voltar às aulas não significa que o professor vai voltar a trabalhar, ele não parou de trabalhar. Ele não parou. E ele não parou de trabalhar, nem sequer para olhar para as questões pessoais dele. Ele esteve muito envolvido com as questões profissionais, talvez até muito mais do que com as questões pessoais. Então, eu entendo, minha opinião, que as escolas de bom senso, tanto públicas quanto privadas, não deveriam retornar agora em 2020, deveriam fazer com que esse professor consiga fazer uma pausa, porque pensando em como o cérebro aprende, pensando no momento de medo, de estresse e tudo mais, vamos dar essa pausa, terminar 2020 celebrando esses novos aprendizados em relação à informática e tudo mais, e para 2021 a gente se propõe a aprender uma nova coisa, que é o retorno às aulas, cumprindo e seguindo um protocolo novo, é um novo aprendizado. Como é que você vê isso, meu amigo? Irene, eu concordo muito com você, né, sobre vários aspectos. Nós falávamos de ensino híbrido e nós vivenciávamos o ensino híbrido porque nós tínhamos as aulas presenciais, mas nós tínhamos também momentos online e isso se configurava no hibridismo moderado, vamos assim dizer. Com essa chegada da pandemia, nós deixamos de ter um ensino híbrido e passamos a ter um ensino totalmente online, ou seja,
abandonamos uma prática que estava acomodada para o professor e fizemos com que esse professor, houve uma necessidade desse professor entender que aquilo que talvez fosse 10 ou 20% da sua forma de ensinar, que seria algo online, passasse a ser 100%. E isso é um novo aprendizado. E isso demanda tempo, demanda um deslocar-se de um status quo que está estabelecido. E, infelizmente, a gente não consegue, muitas vezes, visibilizar todo este trabalho para as famílias, né? Então, a gente tem, de um lado, a família que só consegue enxergar que aula só se for presencial, porque online o aluno não aprende, porque não tem socialização. Obviamente que eu não estou aqui desmerecendo nem desqualificando as queixas de que dar conta de trabalho, dar conta de criança, dar conta de adolescente em casa e fazer estudar, isso também é trabalhoso? Sim, é muito trabalhoso. Mas eu também não concordo, Irene, quando a gente utiliza o pretexto da socialização para dizer que a escola precisa voltar em outubro, que a escola precisa voltar em novembro para poder finalizar em dezembro. Há pretexto de uma socialização que não vai ser igual ao que se pensa enquanto socialização, porque nesse novo contexto ela não vai ser. Nós vamos ter alunos separados uns dos outros, nós vamos ter alunos que não vão conseguir se abraçar, não vão contar as piadas, não vão trocar a caneta, não vão poder trocar a máscara para dizer, olha, a sua é do Superman e a minha é do Batman, leva para casa, porque não pode, estar proibido, não pode abraçar, não pode comprar lanche, não pode, vai ser uma série de não podes. E aí eu me pergunto, que socialização de fato é essa que eu quero para o meu filho? Então, eu acho que é um momento importante da gente refletir que nós temos diversas possibilidades de pensar em socializações que não somente o espaço da escola, como se este fosse o único lugar de socialização de crianças e adolescentes. Não é só esse lugar. E como que se somente o espaço presencial fosse também aquele locus por excelência único e exclusivo de socialização. Nossos alunos interagiam há muito tempo, né? Quando eu falo com uma das minhas filhas que estavam de manhã na escola, mas varava a madrugada nos grupos. Então, eles estavam socializando também ali, muito mais do que na escola, porque precisam parar, e se for socializar demais, o professor vai colocar para fora da sala, porque está conversando demais. Então, eu acho que precisa ter um olhar muito cuidadoso quando se fala em a escola tem que voltar porque precisa garantir a socialização. A escola está garantindo muitas coisas. A escola está garantindo uma qualidade que ela não esperava ter que dar conta em tão pouco tempo e está dando. E eu não falo só da minha escola, falo de diversas outras escolas que se reinventaram para dar conta dessa educação, que precisa ser vista como uma grande apoiadora neste momento, não como uma vilã, porque não voltou ao presencial. Então, eu concordo muito com você em pensar que nós temos aí apenas mais 3 meses pela frente, vamos trabalhar esses 3 meses nesse novo formato que o professor aprendeu, que o aluno também aprendeu, e 2021 é um outro contexto, é uma outra história que vai ser construída também, porque ninguém sabe como vai ser. A gente não pode pretender achar que porque a vacina chegou, que a gente já tem tudo como Dante no quartel de Abrantes, 2021. É tudo novo, Irene. É tudo novo. É tudo completamente novo. A gente nem sabe quando essa vacina vai chegar para a gente ainda. A gente está aqui, né, nessa expectativa de que vai chegar e tal, mas há os grupos que são os primeiros que vão ser vacinados. Com certeza. Para a gente interessa o quando as crianças vão ser vacinadas. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Então, eu concordo muito com você no sentido de que há uma hipervalorização, digamos, da escola e dos conteúdos, como se só a escola e só aqueles conteúdos formais, história, geografia, português, não sei o quê, fosse parte do aprendizado. Será mesmo que não é o momento de a gente conseguir considerar outros aprendizados como também válidos, entendendo a escola como um polo de desenvolvimento humano? Se a escola é um lugar de desenvolvimento humano, esse lugar pode ser físico e pode ser virtual. Nesse momento ele tem sido virtual, mas tudo bem, o ser humano não se desenvolve só aprendendo matemática, geografia e física, ele se desenvolve aprendendo um monte de coisas, como, por exemplo, cuidar do outro. E eu acho que esse é um dos aprendizados mais importantes. E se os pais entenderem que a escola está privilegiando, está pensando, está preocupada com o seu educador, eu adoraria ter um filho numa escola desse tipo, sabe? Eu adoraria ter um filho numa escola que está preocupada mais com o ser humano, entendendo que todo o resto,
há muito tempo para a gente recuperar. Nesse exato momento, eu tenho certeza de que todas as famílias, assim como eu, já passaram por algum susto ou por alguma perda relacionada ao coronavírus. Eu tive a minha Aline com o coronavírus e quase a gente tem um troço aqui de imaginar o que poderia ter acontecido com ela. Enfim, não gosto nem de falar do assunto, sabe? Imagino. Porque foi muito difícil para a gente, muito, muito difícil. Eu tenho certeza que assim como nós passamos por isso, todas as famílias já passaram por uma situação como essa, então o voltar às aulas demanda superar um monte de emoções, um monte de contextos pessoais e tudo mais. Não é voltar das férias na Disney, não é nada disso, sabe? Aliás, nem tivemos férias, né, Sérgio? Nem tivemos férias. Exatamente, Irene. Né? Exatamente. Em plenas férias, eu estava lá dando formação para vocês, ou seja, ninguém teve férias aqui, né, gente? Está todo mundo trabalhando exaustivamente. Então, olha, a nossa querida Sheila Baum, nossa reinventora também. Aliás, gente, a gente está falando bastante aqui de competências socioemocionais, da importância do autoconhecimento. Entrem lá na nossa página, vejam um material lindo que a nossa querida reinventora Sheila Baum fez para a gente, um e-book maravilhoso sobre competências socioemocionais na educação. Entrem lá, baixem o e-book, é gratuito para vocês. Nesse momento é bacana, é importantíssimo a gente falar sobre competência socioemocional. Vai ser legal vocês terem a nossa Sheila por aí também, viu, meu querido? Enfim, muita coisa bacana sendo comentada aqui. Ô, Sérgio, eu já menti para você, eu falei que ia ser só meia horinha, a gente já está com 40 minutos, parece que a gente acabou de começar essa live, eu tenho um monte de perguntas aqui para fazer para você, mas olha só, como é que a gente acalma os nossos alunos? Porque a gente falou da gente, né, pessoalmente, na nossa casa, na nossa família, a gente falou da gestão, a gente falou do educador, mas e o nosso estudante? Como que a gente faz a gestão das emoções desse nosso estudante para a volta às aulas? Irene, uma das coisas que a gente precisa estar muito atentos para este tempo é como nos aproximamos dos nossos jovens. Como nos aproximamos. E isso, quando eu falo de como nos aproximamos, como nós adultos entendemos que é essa aproximação. Muitas vezes o apenas estar perto ou dando somente orientações não é o aproximar-se corretamente, porque muito mais do que dar orientações, a gente precisa entender e escutar dele como é que ele está vivenciando esse tempo de pandemia. Eu diria que, como não tem uma fórmula única, justamente por causa disso, cada um reage e sente esse momento de uma forma muito particular. É importante que cada um de nós, educadores, pais, mães, nos aproximemos dos nossos alunos para entender como é que ele está fazendo essa travessia. Só a partir desse momento de escuta é que a gente consegue perceber por onde a gente pode estar caminhando e como a gente pode estar ajudando. Uma das questões importantíssimas é perguntar: como é que eu posso te ajudar? Ou eu posso te ajudar? Porque eu também não posso pretender que eu é que tenha condições somente de ajudá-lo. Eu preciso saber quem pode ajudar, se ele quer ser ajudado, de que forma quer ser ajudado, para que daí eu consiga montar estratégias para ajudar esse aluno. A gente escuta muitas famílias, meu filho está desestimulado, não quer estudar mais, as aulas online não fixam, não trazem motivação, ele está solto. Talvez essas famílias precisem encontrar um pouco mais pequenos momentos para saber deste aluno, dessa aluna, como é que você está vivenciando este tempo. O que é que da aula online não está sendo legal para você? E daí tentar construir juntos alguns combinados, algumas orientações que possam, sim, servir para que ele possa entender que é possível passar por este momento também de uma forma saudável. E um cuidado muito especial que é necessário ter nesse tempo é o cuidado psicológico com nossos alunos e alunas. A gente não pode simplesmente delegar para o trem esse cuidado com o psicológico e o mental dos nossos alunos. É dever nosso, enquanto pais e mães, também, enquanto educadores, perceber mudanças, notar, sentir, conversar, estar próximo. Talvez que seja muito difícil para uma boa parte das pessoas se fazer presente, muitas vezes só estar lá. Olha, eu estou aqui, eu estou perto de você, se precisar, chama. E se perceber que não está chamando durante muito tempo, de vez em quando vai lá, olha, eu estou aqui com você, alguma coisa, porque a gente acaba nessa necessidade,
entendendo que temos uma necessidade de encontrar um tempo para a gente e deixar o aluno ou a aluna também no tempo dele, e ele fica enfurnado dentro de um quarto, 24 horas, e a gente diz que nós estamos bem porque ele não está incomodando, e ele está bem porque eu não estou incomodando. Não, incomoda sim. Incomoda, mas não incomodar amoroso. Chega perto, conversa, pergunta e diz simplesmente, às vezes, olha, eu estou aqui do teu lado, vamos passar por essa juntos. É o primeiro passo para poder a gente ajudar esses alunos e alunas, Irene. Ô, Sérgio, quando vocês fazem a escuta desses alunos e dessas alunas, o que emerge primeiro dessa escuta? O que vocês mais têm captado das narrativas desses estudantes nesse momento? Por incrível que pareça, eles sentem falta do olhar, do contato com o professor. Faz falta você tirar uma dúvida com o professor. A grande dificuldade é você encontrar um aluno que se propõe a abrir a câmera para poder estudar, a participar da aula no Teams que a gente utiliza, por exemplo. A grande maioria trabalha com a tela fechada, porque para eles esse olhar do professor na tela não está satisfazendo. Então, uma das grandes demandas que se tem é essa necessidade do contato com o professor. Muitas vezes não aparece essa pseudo-necessidade de socialização com o colega. Muitas vezes tem aparecido a vontade, a saudade de ver o professor de fato, né? De trocar aquele olhar, de trocar aquela fala, de participar da aula de uma forma mais ativa. E, fora essas questões, vem, de fato, muito também as questões psicológicas, né? A ansiedade, que tem sido algo extremamente volumoso entre essa juventude, a ansiedade muito grande, e o que fazer com todo este tempo que eu agora tenho? Essa grande ociosidade que se tornou um grande bicho-papão também para muitos, né? E aí vem um tédio, porque eu não tenho muito o que fazer, já que eu também não posso sair, e se eu sair não posso fazer muita coisa, e aí que tem que se ter muito cuidado também. É isso mesmo. Que bacana que vocês estão dedicando esse tempo também para ouvir os jovens, porque é essencial que o aluno tenha vez, tenha voz para além dos projetos político-pedagógicos, né? Ou seja, que isso seja uma prática, porque de verdade são os maiores interessados. Me incomoda muito que todo mundo fale sobre educação e pouca gente de verdade dedique um tempo para ouvir o que o professor e o que o aluno pensam sobre a volta às aulas, pensam sobre o momento que estão vivendo agora, falam sobre as suas necessidades, né? Que bacana, que importante que vocês também tenham esse dispositivo. Não é por acaso que eu estou aí juntinho com vocês nessa rede que eu amo tanto, adoro a maneira como vocês trabalham, faz todo sentido para mim esse tipo de educação da escuta, muito importante. Olha só, vou ler algumas coisas para você aqui, meu querido, do nosso chat. A Alessandra, interessada no material de competência socioemocional aqui da Core. Querida, eu pus o link aí para vocês. Eu vou botar de novo, peraí. Vou botar o link aí de novo para vocês. Vocês podem baixar, é gratuito esse material, tá bom? A Sheila Baum já passou aí o contato dela também. Fiquem à vontade, façam contato com a nossa reinventora. É maravilhosa essa educadora, tem um monte de material sobre educação socioemocional. Vocês vão gostar bastante, uma pessoa super disposta e disponível a ensinar e tudo mais. Tem vários artigos dela também no nosso blog. Entrem lá no blog, vocês vão ver, tá bom? A Caroline Almeida falando aqui pra gente, ó. Acho que temos que usar a máxima da educação inclusiva. Sobre eles, nada sem eles. Que bonito isso, né? Perfeito, lindo, lindo isso. A gente devia mesmo usar isso o tempo todo. Tabor Camisetas dizendo, aqui eu vejo que as minhas se sentem em alguns momentos desmotivados. Estou imaginando que são as minhas filhas, né? Rola essa desmotivação, né? Diante da tela, diante da frieza da tela, né, Sérgio? Como é que vocês têm feito para tentar diminuir isso? Nosso setor de comunicação tem atuado de uma forma muito bacana, Irene, né? Tem dado espaço nas redes sociais para que as famílias coloquem lá como é que seu filho está estudando, o que é que você gosta, o que é que você mais gosta de fazer nesse tempo de distanciamento, dá uma dica de filme, enfim, faz um TikTok. Então, a gente tem feito muitas coisas assim com os alunos para que eles possam também quebrar um pouco essa ideia do estar preso somente à tela para a aula. E isso tem dado muito resultado porque a gente tem tido muitos retornos de alunos, muitas famílias também têm participado, contado o que tem feito e incentivando outras famílias a fazerem coisas também em casa com os alunos, né? Porque uma coisa era quando eles, por espontânea vontade, faziam o contato de tela a tela com os outros, com quem eles queriam.
Outra coisa é eles estarem sendo forçados a isso por esse momento que foge do nosso controle e que invariavelmente afeta também a nossa forma de nos relacionar uns com os outros. Mas tudo é possível ser aprendido, né? Eu acho que a gente não pode pensar que esses 6 meses, esses 7 meses que estão chegando aí, foram capazes de nos destituir dessa capacidade de nos reinventarmos, de nos readaptarmos. Pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente puder ter espaço para dizer isso às pessoas, não se deixem abater, encontre formas de reinventar a sua vida. Esse é o momento, esse é o tempo. E a gente precisa ter belas histórias para contar depois disso, né? E aí, claro que eu digo mais uma vez, afora toda a dor, tantas pessoas que perderam seus entes queridos, tantas mortes, é um número absurdo, mais de 140 mil pessoas mortas no nosso país, mas nós precisamos ter histórias para contar dessa pandemia. Então, que a gente tenha histórias quentes, histórias boas, histórias bacanas, não coisas mornas ou um monte de queixas porque eu deveria ter feito isso e não fiz. Hora da gente fazer, registrar e dizer, isso fica para sempre na nossa história. É como uma grande consultora, uma amiga minha que eu adoro, chamada Irene Reis, não sei se você conhece, Irene, ela dizia que nesta pandemia, a grande novidade sou eu. Então, que eu seja, de fato, essa novidade que vai ter história para contar, que vai dizer como é que passou essa travessia para tantos quantos se acheguem para a nossa história daqui para frente. Eu acho que precisamos ter essa esperança e essa capacidade de enxergar o que é belo, o que é bonito e o que nós podemos fazer para reinventar a nossa história. Eu acho que é por aí. Ô, gente, vocês estão vendo a sorte que eu tenho dos amigos maravilhosos que eu trago aqui para nossa casa, né? Vocês estão sentindo isso, né? Vocês estão vendo que ser humano incrível que eu trouxe de presente aqui para vocês, gente, compartilhando todo esse tesouro que eu tenho a sorte de encontrar nessa vida. Eita pessoa de sorte que eu sou, viu? Ô, Sérgio, eu não lembro quem foi a educadora aqui que falou sobre inclusão, a Caroline Almeida falou sobre a inclusão. E aí, isso me deu brecha para falar de uma coisa que a gente não falou ainda, que é essa tua experiência como vencedor do Prêmio Ser Humano 2017 da ABRH da Bahia, como case sobre inclusão de PCDs no mercado de trabalho. Conta pra gente, como assim você ganhou, não me surpreende nada, esse Prêmio Ser Humano 2017. É um ser humano incrível e maravilhoso esse que eu trouxe para vocês hoje. Fala a verdade, vocês me devem muito, né, gente? Olha esse povo que eu trago para vocês. Olha esse homem gigante que eu trouxe para vocês hoje. Vocês me devem muito. Sérgio, conta pra gente o que é esse prêmio, meu amigo. Irene, a gente sabe que com a Lei Brasileira de Inclusão, as empresas tiveram que se adaptar, né, se adequar com a contratação de PCDs para cumprir cotas. E isso, para a nossa instituição, uma instituição que tem no DNA o cuidado com as pessoas, simplesmente cumprir cotas não fazia parte do nosso portfólio de atividades, principalmente quando a gente fala da gestão das pessoas. Então, na nossa escola, nós pensamos em fazer, eu até, é um termo que eu estou passando a usar, nós fizemos uma inserção inclusiva. E o que é essa inserção inclusiva? Porque inserir é simplesmente pegar e colocar lá. Mas quando a gente insere, quem é inserido tem que se adaptar àquilo que o todo já está pronto. Então, é uma inserção que não tem uma inclusão, porque quando você inclui, você considera que aquele que foi incluído, ele também tem a sua história e que pode compartilhar com esse todo que já está lá aguardando. Então, essa inserção inclusiva precisa ser feita também com as pessoas com deficiência. E lá nós criamos esse programa, que é o programa Ser Mais, que era justamente para que as pessoas com deficiência não se sentissem a bola da vez porque eu tenho uma deficiência. Não, você é uma pessoa com algo muito especial que tem muito a nos ensinar enquanto ditos normais. E aí, todas as atividades que nós passamos a fazer, todas tinham cunho inclusivo. Por exemplo, se eu tinha uma celebração de missa, se eu tinha um encontro, um momento de oração, bate-papo, festa, eu tinha um intérprete de Libras para poder incluir a pessoa que tinha deficiência auditiva. Então, eu tinha a possibilidade de fazer com que essas pessoas participassem de todos os eventos da escola e não ficar
alijado em um canto porque ele é deficiente, não pode participar. Então tinha festa, eles iam para as festas e vão para as festas, eles fazem parte de diversos setores da escola. Eu escutei, durante essa minha trajetória de gestão de pessoas, muita gente dizer: a gente pega o deficiente e coloca para fazer qualquer coisa só para poder cumprir a cota. Isso, para mim, dói muito, porque se trata de pessoas. Nós estamos falando de gente que precisa ser vista e tratada com toda a dignidade, como todo ser humano precisa e deve e merece ser tratado. Então, para a gente, um processo seletivo foi todo readaptado para que a gente pudesse trazer essas pessoas para dentro da empresa, considerando que a elas também foi negado muitas vezes o acesso à educação, à capacitação em cursos. Então, como é que você põe para competir no mesmo grau de igualdade, o mesmo processo seletivo, que não considera que você tem ali pessoas com outras possibilidades? Então, nós readaptamos nosso processo seletivo para que essas pessoas se sentissem incluídas e participando de onde eles achavam que tinham aptidão para isso. Então, hoje eu tenho pessoas que trabalham na biblioteca, que contam histórias, pessoas na secretaria, na mecanografia, pessoas no CEVIC, pessoas em todos os ambientes da escola, trabalhando como educadores, porque lá a gente diz que todos nós somos educadores, alguns docentes, outros não, mas todos educadores. E isso nos fez escrever esse projeto, escrever esse case, e no ano a ABRH considerou como realmente um case importante, e nós fomos para a final, e para surpresa nossa, nós somos o case ganhador, a partir desse olhar inclusivo para as pessoas com deficiência, né? Para a gente foi uma maravilha poder fazer isso, e não só escrever algo, mas perceber que o que nós escrevemos condizia com a realidade, porque todo o escrito está cheio das falas e da experiência que eles vivenciam lá na escola. Isso foi muito bacana, Irene. Que bom que você trouxe. Tem como não amar esse homem, gente? Tem como não amar essa rede? Tem como não amar tudo isso que eu vivo com essa gente maravilhosa? Que delícia tudo isso. Tem um monte de comentário maravilhoso aqui. Se incluir é uma festa, inclusão é dançar junto, é isso mesmo. Integrar é importantíssimo, é essencial. Gente, muita coisa para comentar aqui a respeito do que vocês estão escrevendo, mas o Instagram vai derrubar a gente em 1 minuto. Então, meu amigo, deixa uma mensagem final para a gente, para sair correndo e deixar isso aqui salvo, pelo amor de Deus, que eu não posso perder isso que a gente falou hoje. Gente, como diz Caetano Veloso naquela música A Gente, né? Gente é para brilhar. Nós precisamos encarar toda e qualquer pessoa como um ser com potencial capacidade de ser luz. E se nós temos a possibilidade de ajudar essas pessoas a brilharem, que nós aproveitemos todos os nossos espaços, envidemos todos os nossos esforços, onde quer que nós estejamos, seja na área de gestão, seja numa área que não seja gestão, mas que lide com pessoas, que a gente tenha a possibilidade de olhar para essas pessoas com toda a dignidade que o ser humano precisa ser olhado. Eu penso que a nossa humanidade carece desse olhar. E se nós que estamos tendo a oportunidade de estar hoje aqui nessa live, pudermos ser multiplicadores disso, a gente já tem um mundinho aí transformado do lugar onde a gente nasce, onde a gente está. Que o mundo começa onde estamos com os pés fincados. É isso mesmo. Meu amigo, gratidão imensa pela oportunidade desse encontro maravilhoso que você me deu. Gratidão imensa por estar na minha vida, por estar na vida da Core, por permitir que nós possamos fazer esse trabalho junto da rede. Somos um dos consultores de vocês e tem sido maravilhoso aprender junto com vocês, fazer junto, vendo uma gestão muito verdadeira, muito afetiva, muito amorosa, muito coerente. Eu acho que coerência é a palavra-chave. Gratidão imensa que você me dê a honra de outras lives contigo, porque ficou muita coisa por dizer e eu menti de novo, né, gente? Que eu falei que ia ser só meia hora, a gente está aqui 1 hora sendo derrubado pelo Instagram. Beijo, meu amigo. Beijo grande a vocês da Bahia linda, que eu amo tanto. Daqui a pouquinho a gente está junto aí. Beijo grande a cada um dos educadores que eu conheço e amo tanto. Gratidão imensa por vocês todos estarem aí com a gente sempre. Valeu demais, Sérgio, meu lindo. Beijo grande. Você